Pai, em nome de Jesus, continua abençoando essas crianças, protegendo-as, conduzindo-as em caminhos retos, caminhos de paz, e o coração delas sinta o que o desejo pela tua palavra, e colocar em prática cada dia. Sejam homens e mulheres dignas, honrados, discípulos de Jesus Cristo. Seja tua filha, Maniquera, e orienta-nos com tua palavra a ensinar essas crianças, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas eu não protege. Amém? Maravilha. Isso. Glória a Deus. A sala das crianças tem ar condicionado, melhor do que a nossa. Natural. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje queremos tratar com os irmãos sobre o tema ser feliz. Quem quer ser feliz? Amém? Amém. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo Glória quer ser feliz. a Deus. Agora vamos perguntar: quem já se sente uma pessoa feliz? Eu, amém. Quem se sente uma pessoa triste? Glória a Deus, não tem ninguém triste aqui. Tristeza é um sentimento, faz parte das nossas emoções, mas ele deve ser passageiro. Pronto, o pessoal do Palmeiras está triste, mas é uma passagem, já passou, já foi ontem. O Flamengo está feliz, gente está feliz dele, mas passou, isso parte, um momento. Pode permanecer triste. Amém? Então, queridos, eu tive pensando sobre o significado real da palavra feliz, irmãos. E eu fui no dicionário, tem um certo resumo para passar para os irmãos. E feliz é que está muito contente, que se sente afortunado, que está muito satisfeito. Feliz é também que teve os seus desejos concretizados. Isso é ser feliz. Isso é ser feliz. Isso é um resumo do dicionário. Na verdade, feliz é estar bem consigo mesmo. É estar bem consigo mesmo, irmãos. Feliz não depende de ter, mas de ser. Tem muitos pais que não são, mas têm. Sabia disso? Tem muitos pais que não são pais na expressão da palavra, mas têm. Mas os filhos estão soltos, perdidos nas drogas, enfim, eles não conseguiram ser pais realmente na expressão da palavra. Feliz tem a ver com algo pleno e satisfatório, mas ao mesmo tempo tem a ver com o simples. Tem muita gente que mora em palacetes aqui em Pereira, mas não tem felicidade. E tem muita gente que mora na sua simplicidade, no seu barraquinho, podemos dizer, e são felizes. Então, felicidade não se resume em ter. Nós temos essa tendência muito forte em ver alguém com posse e dizer: mas está fulano? Cadê? Está com o carro, o cara tem isso aqui. Será que é muito que ele está feliz? Na maioria das vezes não. Quem está acompanhando aí os acontecimentos do Brasil? Eu acompanho sempre. Eu sou muito ligado em duas redes sociais. Uma é o WhatsApp. Essa é fantástica. Eu digo que foi Deus que criou isso aqui. Assim como Deus sabia um homem a construir, a fabricar uma faca tramontina, corta o frango ali do abatedor do luxo, bem acordado, por sinal as facas, que faz bem cortar o frango, gente. Mas também pode o homem pegar e fazer outras loucuras com a faca, ou seja, uma loucura qualquer. Da mesma forma é o WhatsApp que a gente usa para fazer o mal. Eu uso
para me comunicar com os irmãos, com a família. Já cheguei até a pensar, em certo momento, cansado, tanta coisa. Eu vou dar uma pausa nas redes sociais. Eu vou parar uns meses aí. Vou me excluir das redes sociais. Mas não dá, porque eu família, você tem família, precisa se comunicar. E esse negócio aqui do WhatsApp é fantástico. Eu lembro quando não tinha o WhatsApp, eles se comunicavam por telefone. E era uma complicação se comunicar por telefone. O WhatsApp veio para simplificar e ampliar a nossa comunicação. Num clique você já manda as informações, seja áudio, seja escrito, seja um vídeo. Então sou muito ligado nas redes sociais, no WhatsApp e no Instagram. Instagram para observar as notícias, que é rápido, não acontece uma coisa no Rio, clica logo, já sai aqui, é rápido. Eu não preciso mais de jornal nacional, jornal da Record, nem assiste mais. Tudo está no Instagram. E vocês estão acompanhando os acontecimentos onde um banqueiro, dono do banco de Master, estava preso, saiu ontem, está com tornozeleira, está liberado. Coisa do Brasil, coisa da justiça do Brasil. Não passou nem uma semana, o cara é bilionário. E por que eu estou falando isso? Porque com certeza esse cidadão, ele mora em Palacete. Você pergunta para ele, será que a pessoa deve ser feliz? Será que é feliz sendo desmoralizado a nível nacional e internacional? O mundo todo soube um banqueiro Brasil, dono de um banco, chamado Master, foi preso. Então, são coisas que a gente não pode olhar e dizer que não é feliz porque tem. Não. Vamos conhecer a realidade dessa pessoa, porque na essência a felicidade é muito maior do que simplesmente ter alguma coisa. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre uma pessoa que, em busca da felicidade, foi atrás da fonte, porque a verdadeira fonte da felicidade é Jesus. Então essa pessoa foi atrás da fonte. E o interessante é que essa pessoa tinha posses. Eu quero compartilhar com os irmãos o encontro de um homem muito rico, por sinal, que sentiu a necessidade de ir a Jesus em busca da tal felicidade. Está lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, diz o seguinte: Evangelho de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. E pondo-se a caminho, Jesus correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante de Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. O homem, porém, respondendo, disse a Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue. Mas
Aquele homem, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Isso foi um ponto muito interessante com um homem com Jesus. E essa passagem da palavra de Deus, irmãos, nos traz algumas observações que eu quero compartilhar com os irmãos dentro desse tema 6 deles. Primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos como observação é que este homem não era feliz. Tinha posses, a Bíblia é categórica de dizer que ele era rico, ele tinha posses, mas ele não era uma pessoa feliz. No versículo 17, quando ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que esse homem não era feliz, irmãos? Porque existia dúvidas no coração dele. E se tem uma coisa que tira a nossa alegria, a nossa felicidade, são dúvidas. Se você está em um relacionamento, digamos, com uma pessoa e há dúvidas, você não é feliz. Se você faz um negócio em busca de conquistar algo, você tem dúvidas, você não é feliz. Se você está nesse ambiente aqui, mas existe dúvidas, será que realmente esse Deus que é pregado nessa igreja, Nova Canaã, é tudo isso? Será que esse pastor realmente está falando a verdade? Será que eu estou no ambiente certo? Se há dúvidas, não há felicidade. Porque a dúvida gera tristeza, gera preocupações. A dúvida mexe com a tua fé. Geralmente quem tem fé não tem dúvida. Quem tem dúvida não tem fé. A gente precisa botar isso, colocar isso no nosso coração. Eu preciso crer sem dúvidas. Deus existe, Deus me ama, Deus quer bem para mim, tem bem para mim, sem dúvidas. Mesmo vivendo tempos difíceis, eu tenho Deus que está olhando para mim, está permitindo esse deserto na minha vida. Deserto não é para permanecer, é uma passagem. Eu vou passar o tempo de Deus desse deserto, vou sair, vai me tirar dessa crise. E eu creio, sem dúvida. Esse deserto vai passar. Não vou permanecer nesse deserto, porque deserto não é para o crente permanecer, é uma passagem. Deus permite que você passe por desertos. Lembra do povo de Deus? Saiu do Egito, passou pelo deserto, não ficou no deserto, jamais. Viveu as lutas do deserto, mas passou. Se você for passando por um deserto, irmãos, saiba disso sem dúvida, com toda certeza, no meu coração, e o que esse livro diz: vai ser só um tempo, vai passar em nome de Jesus. Amém? Esse homem tinha algo que lhe trazia dúvidas, porque o que perturbava ele não era só a sua vida, o seu cotidiano. A Bíblia não dá como ele vivia, apenas diz que ele era rico, mas algo que mexia com ele e trazia dúvidas era sobre a eternidade. E aí eu quero trabalhar muito isso com você nesta noite. Me admira desse homem, mesmo com dinheiro, mesmo com confortos, mesmo vivendo uma vida arregalada, uma vida boa, mas ele sentia necessidade de saber sobre a eternidade. Ele estava ciente que a vida não se resume isso aqui. Isso aqui é uma passagem. Mesmo sendo rico, o dinheiro que ele tinha não levava ele a viver eternamente aqui. Ele tinha que passar. Ele tinha que um dia deixar essa realidade, esse mundo, e participar de uma realidade eterna. Deixa eu ver para você aqui. Primeiro, Pedro,
Não me namorada, tem 100 anos, é novinho. Ele tem 384 anos, acho que é isso. As pessoas que viveram aqui em 1800 e alguma coisa estão vivas, transitaram, talvez não aqui, que era mato, a origem de Penedo se resume para Penedo e ajude, Cordeiro. Transitaram por as ruas mais antigas aqui, milhares de pessoas. Eu lembro que eu vi uma foto onde Juscelino Kubitschek, João McCarthy, presidente famoso dos Estados Unidos, que destruiu Brasília, estava aqui, na hora, numa grande festa, um monte de gente nessa hora, e ele estava nesse meio. Era um dia de festa, não sei de festa, mas era uma foto que alguém postou, eu vi, eu contemplei. Uma outra foto, eu vi o Getúlio Vargas, presidente do Brasil, aqui em Penedo. Toda aquela multidão estava o Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, os presidentes que passaram nos países. Getúlio Vargas, nos anos 30, entrando 40, Juscelino Kubitschek, 50 para frente. Todos morreram. Daqui a 100 anos não existiremos. Eu botei mais. Daqui a 100 anos, nem eu e você vai existir. Daqui a 70 anos, nenhum de nós existiremos. Já para começar, nenhum de nós, com exceção dos novos 100 anos, 100 anos alcança os filhos do Crisóstomo e o Mateus. Mas você, velho, não existirão mais. Esse homem da história bíblica, não é? Estava preocupado com o além, com a sua existência eterna. E ele vai ao mestre, não vai para tirar suas dúvidas terrenas, as questões terrenas aqui da terra, sobre os negócios, os carros que ele tinha, alguma coisa. Não. Ele vai ao mestre procurar sua eternidade. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso me chama a atenção, porque ele se preocupava com a sua eternidade. A pergunta é: você está se preocupando também com a sua eternidade? Você viu o que eu disse? Eu tenho 59 anos. Por maior cuidado que eu tenho dessa carcaça aqui, daqui a 50 anos, se Jesus me voltar, eu não existirei mais. E você também tem a sua idade. Com raríssimas exceções, se algum de vocês chegar a essa hora. Se nós estamos vivendo esse tempo, e o nosso tempo aqui, irmãos, ele é finito. Significa isso, meus jovens? Tem começo, tem meio, eu estou no meio, e tem fim. Quem tem 50 anos, fala no meio. Fala no meio. Chegou no meio, tem 50 anos, está no meio. Não é assim? Deu certo. Eu estou com 59. Então, o nosso tempo aqui é finito. Ora, se o nosso tempo aqui é finito, o homem rico da Bíblia, que procura Jesus, ele é inteligente. Ele busca Jesus não para se curar, não para receber a solução do problema na época, não para qualquer outra coisa, mas ele vai a Jesus e busca de algo muito mais além. Senhor, o que é que eu faço para viver a eternidade com o Senhor?
coração daquele homem. E quando nós presenciamos, no tempo atual, pessoas com dinheiro que não estão nem aí preocupados com a eternidade, esse homem rico se preocupa com a eternidade. Por quê? Porque você é um ser eterno. Eu já disse isso aqui várias vezes. Nós somos eternos. Isso significa, irmãos, que a nossa vida aqui ela tem que ser respaldada, pautada também na sua visão de eternidade. E principalmente, irmãos, quando nós chegamos a tal terceira idade, eu não estou chegando. Que diz que é a maioridade, não tem nada com maioridade. Mas Zezé me diga, não é? Nós estamos chegando, aqueles que chegaram, sabe que agora é só gravidade. É tudo. É só gravidade. No sentido físico, as células vão morrendo. Que comparar nossas células. A quantidade que tem hoje de células vivas no meu corpo dessas crianças, Mateus e os filhos cheios de casal, são milhares de células se renovando, não morre, tudo se renovando, porque essa é a lógica da ciência, da fisiologia humana. Mas depois dos 30, nós vamos decaindo, vamos para a gravidade. E aí vai cabelo, células que morreram. Sabia? A calvície tem as células que morreram. Aí vem as artroses da vida, aí vem isquia, artrite, vem um bocado de coisa, aí vem as rugas, porque as células estão morrendo. Cabelo branco, tudo isso Jesus não adianta de trazer uma paliativa, não, porque é genética. Aí eu tenho calvície do meu pai, não tinha tudo bem. Mas eu estou procurando. Não adianta eu querer passar pincel aqui e deixar ver. Porque eu continuo abrindo o meu, ele vai aparecer. E eu tenho que passar de forma, eu não posso fazer isso. Deixa as mulheres, porque cabelo para o homem já. A mulher não precisa julgar. Assim diz ela. Mas irmãos, se a nossa vida aqui, ela é tão resumida, irmãos, ela é tão resumida, porque nós não pararmos para concentrar todas as nossas forças em pensar na eternidade. Mas sabe por que a gente não faz isso? Muita gente faz isso, João. Porque quando a gente pensa em eternidade, logo vem a palavra morte. Eu morrer agora? Eu morte. Mas não é que vai morrer agora. Até porque ele não sabe, quem sabe é Deus. Mas é uma preparação para quando chegar esse tempo do fim aqui, nós temos a resposta de Deus, que a eternidade será comigo. Existem 2 lugares eternos. Jesus falou: céu, paraíso, morada celestial, inferno, local de tristeza, de escuridão, de fogo, onde as almas estarão sofrendo para sempre. A segunda observação que eu vejo nessa história é que aquele homem era rico, porém pobre nos sentimentos. Ele era rico, ele tinha riqueza, tinha bens, mas ele era um homem pobre nos sentimentos. E todas as suas emoções estavam voltadas para as suas riquezas. Ou seja, nós temos que ter muita cuidado, irmãos, com as nossas emoções. Sabia? Não é só o rico, não. Todos nós. A gente tem uma tendência muito forte, nós seres humanos, em nos concentrar, depositar toda a nossa força emocional em determinada situação. Às vezes é no trabalho, às vezes é algo que está fazendo, é uma viagem que vai fazer, ou seja, deposita todas as suas emoções em
determinada coisa, e isso traz dúvidas, traz tristezas, traz preocupações. Quando você deposita todas as suas emoções numa pessoa, em um setor da sua vida, em uma área da sua vida, você sofre. Você entra no desequilíbrio emocional, porque a vida, irmãos, ela só é feliz quando nós temos equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio. Quando há equilíbrio, principalmente nas emoções, você é feliz. Nós somos felizes quando há equilíbrio. E aquele homem, ele não tinha equilíbrio emocional. Porque todas as suas coisas estavam depositadas nas suas riquezas. E isso é provado no texto sagrado, quando ele sai triste. Quando Jesus diz: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue. Jesus não estava dizendo que ele tinha que vender, literalmente dar. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, no teu coração, as tuas riquezas está tomando o primeiro lugar. O primeiro lugar, a família não era o primeiro lugar no coração dele. Deus principalmente, mas os bens, os afazeres, suas preocupações com os bens. E vou dizer uma coisa para vocês: quem é rico, ele vive constantemente com medo de perder o que tem. O rico, ele tem medo de perder o que tem, porque ele vive uma vida tão satisfatória que ele tem medo de viver uma vida totalmente desestruturada, ou seja, sem o bem que ele vive. Então aquele homem, ele precisava se libertar dessas emoções, dos sentimentos desequilibrados, em busca de um equilíbrio. No versículo 22 diz assim: mas ele, pesaroso homem, dessa palavra de Jesus, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aí, meus irmãos, não é o rico, é qualquer um de nós focarmos as nossas emoções em alguma área da nossa vida, a gente vai viver desequilíbrio. Não só é o rico, às vezes tem pessoas que focam suas emoções no cônjuge, ou talvez só nos filhos, ou no trabalho, e isso vai gerar um desequilíbrio, porque nós precisamos ter o equilíbrio das emoções. E quando nós não temos o equilíbrio das emoções, o corpo padece. E muita gente está sofrendo, até mesmo hoje, com problemas patológicos, infarto principalmente, porque as emoções estão desequilibradas. As emoções estão desequilibradas, não tem paz, não tem sossego, tem ansiedade, tem preocupações, vive hoje já pensando no dia de amanhã. Quando a Bíblia diz que desde o dia da manhã Deus cuidará, não, mas eu preciso poder, amanhã eu preciso pagar. Sim, desde o dia da manhã Deus fará você pagar o boleto. Não sofra antecipadamente. Esse é o mundo atual que está vivendo. Está aí, irmão Adeilson, uma perspectiva de 16 meses, procedimentos. Simples procedimento, tem a sua complexidade, mas é simples. Mas a pessoa se concentrar todas as suas emoções nesse dia 16 e não dormir tranquilo, colocar diante de Deus, o dia 16 de dezembro vai chegar e o Senhor já está lá. O Senhor está no presente, está no passado, está no futuro. O Senhor já está no dia 16, já está preparando tudo. Não adianta ficar ansioso, porque aí vai trazer preocupações para essa marca muito interessante que é o coração, que é afetado pela alma. A alma são os sentimentos, a alma é invisível, sentimentos, emoções, mas o coração, que é visível, que é uma bomba,
dias não estão fáceis, mas independente de qualquer situação que a gente possa viver esse tempo do fim, tem equilíbrio nas emoções, na sua alma. E esse equilíbrio, ele vem quando você busca Jesus. O erro desse homem foi ficar triste com as palavras de Jesus e sair da presença de Jesus. Não saia. Joelho no chão, oração constante, buscando o Senhor força e equilíbrio para viver uma vida equilibrada. Os problemas vão surgir e a tendência é aumentar, que faz parte. E principalmente alguns aqui que eu estou vendo que lidar com pessoas. Se tem que ser mais complexo, somos nós, mais complicados somos nós. E lidar com nós é difícil. Tem uns que são mais complicados ainda. Porque nós, não é só o teu colaborador que falta lá no dia de serviço, mas é o nós esposa, é o nós filho, é o nós pai, é o nós irmão. É o nós desconhecido no trânsito que se depara com você no ontem mesmo, chegando em paz, Seracaju, fui celebrar o aniversário do meu filho. E quando eu chego próximo ao Barateiro, ali o cristão Barateiro, a subida, um cara passa por vezes assim na direita, moto, tá sério esse negócio do moto, passa. Se eu fosse a Miguel, tem gritado alto, eu já ia estacionar. Eu tinha batido dele. E tinha sido um problema. O cara passou na direita, não passou. Ali naquela padaria enorme, é isso, pão, alguma coisa, né? Em frente. Então, irmãos, vai surgir. As situações difíceis são os nós. Somos nós. Não, você não pode se isolar. Porque se você se isolar, você vai sentir agora você mesmo é culpado. Porque o ser humano ele não foi criado, gerado para viver só. Então, mesmo sendo complicado, você precisa dos mundos em você. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. É uma parceria. Agora eu preciso o quê? Me concentrar em Cristo, pedir forças a Jesus para saber reagir às situações. Vai ter momento que você vai errar, que eu vou errar, mas vamos também acertar. Porque Cristo está conduzindo as suas emoções. É muito importante isso. Você saber lidar com as suas emoções. Eu falei aqui a noite toda. Porque a gente erra por desequilíbrios emocionais. Isso é com a esposa, com o esposo, esposo com a esposa, esposa com o esposo, pais com o filho, filhos com os pais. Desequilíbrio nas emoções traz danos, traz preocupações, traz realmente dúvidas. Precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio só é gerado quando nós buscamos Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa fé. Uma outra situação do homem, em terceira observação, é que mesmo com toda a complexidade dele, com toda a tristeza que Deus queria Jesus, isso é muito bom para vocês, ouvintes. Jesus o amou. Olha o que o texto diz, no verso 21. Jesus o amou. O que isso diz com a gente? O que isso traz para a gente? Você é falho, eu sou falho. Nós erramos, nós temos dúvidas, nós nos preocupamos às vezes exageradamente. E preocupação exagerada é pecado, porque é falta de fé. Sabia disso? Preocupação exagerada é pecado, porque você não está confiando no Deus que te criou, que te abençoou.
Então, preocupação exagerada é pecado, é falta de fé. Mesmo com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas dificuldades, Jesus continua nos amando. Jesus nos amou. Jesus te ama, querido. Jesus te ama. Irmão, Jesus te ama. E é muito gostoso saber disso nesta noite. Jesus nos ama. Seja qual for a sua dificuldade, as suas lutas, não esqueça disso. Jesus te ama. E por Ele te amar, é que nós precisamos clamar o nome dele. Dizer: Senhor, tu me amas, me ajuda. Ele é especialista em ouvir o clamor daqueles que realmente clamam a Ele com fé, e Ele resolve, irmãos. Irmãos, clame ao Senhor. Ele te ama, Ele ama, Ele ama. Ele amou esse homem, Ele nos ama. Você já sentiu o amor de Deus na sua vida, irmãos? É gostoso. Eu tenho certeza que você já sentiu o amor de Deus na sua vida. Deus sempre preenchendo teu coração. Essa semana passada, todos os dias eu fui com os cães lá no Curitiba. E eu estava fazendo um passeio. E de repente comecei a orar, orando, né? 5 da manhã. Eu comecei a orar, falar com Deus de uma forma assim, espontânea. E comecei a chorar. E ver um choro tão forte, sentindo o amor de Deus no meu coração. Ah, Senhor, me ama. O Senhor me ama. Eu não presto. Sou pecador, miserável. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Irmãos, Deus te ama. Deus não abandonou você. Jamais vai abandonar. Jamais, irmãos. Jamais. Esse homem viveu essa experiência. Jesus, de ser amado por Jesus. Por último, meus amados, aquele homem precisava da sua cruz. Versículo 21 diz o seguinte: Jesus disse: toma a cruz e segue. Toma a cruz e segue. Que cruz é essa, pastor? Tem gente que acha que é a mulher, outros que é o homem, nada a ver. Tomar a cruz, meus amados irmãos, primeiro é renunciar o erro do pecado. Tomar a cruz significa renuncie. Deus está dizendo: renuncie o erro do pecado. Renuncie, irmão. Renuncie, pastor, o erro do pecado. Isso é tomar a cruz. Você está levando ali a sua cruz da santidade, ou seja, renunciando o erro do pecado. Tomar a cruz é estar pronto para obedecer. Jesus, estou pronto para te obedecer. Tomar a cruz é, pela manhã, ao se despertar, em todas as suas lutas, todas as nossas lutas e afazeres, dizer assim: Senhor, eu estou pronto para te obedecer nesse dia. Isso é tomar a cruz, irmão. Isso é tomar a cruz e seguir a Jesus. Tomar a cruz é crer em Jesus em qualquer situação. Continuar crendo, independente das perdas, da dor, do sofrimento, da perseguição, seja qual for a luta, continuar crendo em Jesus. Isso é tomar a cruz e seguir a Jesus. Aquele homem não queria essa cruz. E ele saiu triste. E Jesus só queria o perder, porque o amor, da mesma forma que você e comigo, posso nessa noite refletir nessa palavra, irmãos. Ser feliz, em resumo, ser feliz é crer nesse Jesus, é tomar a cruz, é viver uma vida onde Jesus é o centro do seu viver. Isso não é religiosidade, não, irmãos. Isso é amar a Deus. Isso é viver para Deus. Isso é gozar da presença de Deus. E aí eu quero chamar a atenção, queridos. Busque a Jesus, irmãos, oração. Ore mais.
mas você vai se esforçar para orar. Da mesma forma que a gente se esforça para fazer um exercício, o corpo não quer, mas se esforça para o bem vir depois. Na prática do mundo físico é o seguinte: gera desconforto para vir no corpo. O mundo físico é isso, o mundo fitness, né? Ou seja, a gente vai para uma academia, gera a quebra das fibras, é um desconforto para no descanso gerar o conforto. Da mesma forma, a oração é um desconforto para gerar presença de Deus na sua vida. Presença de Deus na sua vida. Ore, irmãos, toma a sua cruz, viva essa vida cristã feliz. Feliz. A verdadeira felicidade, irmãos, é Cristo no teu viver, é Cristo no seu coração, na sua casa, nos seus negócios, no seu dia a dia. Respirar Jesus, viver com Jesus, isso não é fanatismo religioso, isso é bênção. Deixe que as pessoas digam que é fanatismo, você é um louco, você é um fanático religioso. Não. Isso é amar a Deus e viver para Deus. Que Deus abençoe, queridos, as nossas vidas, nesse propósito de ser feliz, amando Jesus, tomando nossa cruz e seguindo a Jesus. Amém? Fica de pé, amados, vamos estar orando com Jesus. Aleluia. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Entendendo nesta noite, Deus, a tua palavra que nos exorta, nos aconselha a vivermos uma vida totalmente voltada a Ti, tomando nossa cruz, vivendo, Deus, para Ti, buscando em oração a Tua presença. Meu amado Pai, ajuda-nos a ter esse propósito, Deus. Ajuda o Teu povo a termos o equilíbrio nas nossas emoções, a não termos dúvidas, e cremos num Deus grande, e a vivermos uma vida abençoada pela Tua presença. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja. E esta semana, Deus, é uma semana super abençoada. Livra-nos do mal, do homem sanguinário, do homem mau. Protege nossa casa, nossa família, nossos negócios. Cuida, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Queridos, logo aí atrás temos um lanche.